Tá vendo Agora direitinho? sim. Tá vendo direitinho? Agora tá vendo. Tá. Pronto. Vamos lá começar? Boa tarde, né, Bora. Janaína? Boa tarde. Bom, então, esse capítulo é o capítulo 3 do livro, né? Do nosso livro-texto. É o capítulo sobre requisitos. Certo? Tá conseguindo ver direitinho aí? Tô. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ver melhor. Pronto, agora tá melhor. Agora tá melhor, né? Pronto. Então, sobre requisitos. Isso é do livro-texto, né? De Engenharia de Software Moderna de Marco Túlio Valente. Bom, o que são requisitos? Os requisitos, Janaína, definem o que um sistema deve fazer e sob quais restrições. Como assim o que um sistema deve fazer? O que ele faz como finalidade, certo? Porque a gente também chama isso aí de requisitos funcionais. Temos como, por exemplo, um saldo, um extrato, uma transferência, pagar um boleto e etc. Isso tudo com referência a um sistema de administração de um banco, certo? Sob quais restrições? Sob quais as restrições a gente também chama de requisitos não funcionais. Como temos como exemplo desempenho, disponibilidade, segurança, consumo de memória e disco e etc. Então, são restrições, são fatores que, de certa maneira, restringem a funcionalidade do sistema, certo? E a definição dos requisitos é uma etapa crucial na construção de qualquer sistema de software. Tá? Tem até uma frase que diz que uma das coisas mais difíceis que você tem em software é você saber exatamente o que você vai construir, certo? Porque temos o problema de levantar requisitos demais que são desnecessários e requisitos de menos também, certo? Temos os requisitos de usuário, entre as classificações. Temos que são requisitos de um mais alto nível, escrito por usuários em linguagem natural. Quando eu digo linguagem natural, é a linguagem que a gente usa no dia a dia, certo? Sem detalhes técnicos. Ele é mais perto do problema. Por exemplo, o sistema deve permitir transferência de valores para uma conta corrente por meio de TEDs. Certo? Isso aí no contexto de um sistema de banco. Certo? Requisitos de sistema. São requisitos técnicos, precisos e escritos pelos próprios desenvolvedores. São mais perto da solução. Por exemplo, protocolo a ser utilizado para a realização das transferências. Porque há um protocolo a ser utilizado quando eu faço uma transferência de uma conta para outra conta. Certo? Eu tenho que tirar de uma conta, tenho que depositar em outra conta, fazer um saque de uma conta e um depósito de outra. Isso aí tem que ser feita uma transação sobre isso aí. Tá? Para não acontecer de eu fazer um saque em uma conta e não conseguir fazer o depósito em outra. Tá entendendo, Janaína? Uhum. Vamos seguindo. Temos aqui a engenharia de requisitos, tá? Que são um conjunto de atividades relacionadas com a descoberta, análise, especificação e manutenção dos requisitos em um sistema. A licitação dos requisitos são atividades relacionadas com a descoberta e entendimento dos requisitos. No desenvolvimento ágil, a documentação dos requisitos é feita de forma simplificada, por meio de histórias de usuário. Tá? Histórias de usuário são pequenas histórias que o usuário, no caso, o PO, né, o Product Owner, no caso de um processo Scrum, ele preenche como um requisito de um sistema, certo? Mas em alguns projetos ainda existe um documento de especificação de requisitos, no qual todos os requisitos são documentados em linguagem natural. Esse documento de especificação de requisitos a gente vai ver com mais detalhe mais para frente, certo? Ainda, após sua especificação, os requisitos devem ser verificados e validados. Requisitos devem estar corretos. Exemplo, a fórmula correta de remuneração da poupança. Porque você tem uma fórmula de remuneração da poupança e essa fórmula tem que estar correta, certo? Não pode dar margem a uma fórmula errada. Os requisitos devem ser precisos. 60 pontos no semestre ou 60 pontos no exame final e ser frequente. Veja que aí tem uma ambiguidade, tá? Eu posso ter 60 pontos no semestre ou 60 pontos no exame final e ser frequente. Ou qual é a outra interpretação? Eu posso ter 60 pontos no semestre ou 60 pontos no exame final e ser frequente. Certo? Tem essa dupla interpretação. Então, para você evitar que tenha essa dupla interpretação,
que no caso do exemplo que é dado no livro, o correto é 60 pontos no semestre ou 60 pontos de exame final e ser frequente. Essas duas condições aqui tem que estar entre parênteses, para dizer que ou é esta e ser essa. Certo? Ou seja, para ser passado na disciplina, tem que ter 60 pontos no semestre ou 60 pontos no exame final e a pessoa tem que ser frequente. Requisitos devem ser completos. Não pode esquecer de especificar certos requisitos. Tá? Requisitos devem ser consistentes. Por exemplo, um stakeholder diz que a disponibilidade é 99,9% e outro diz que é 90%. Então, qual é o valor correto? Certo? Então, tem que ter uma consistência. Ou é 99,9% ou é 90%. E os requisitos devem ser verificáveis. Por exemplo, como verificar que um sistema deve ser amigável? Tem lá como requisito, o sistema deve ser amigável. Como é que eu vou fazer essa verificação? Como é que eu vou ter certeza que o sistema é amigável, sim ou não? Certo? Então, tem que ter uma especificação, um requisito, tem que ser um requisito mais palpável no ponto de vista de ser verificável. Você pode dizer assim, o sistema tem que ter uma interface que o usuário consiga fazer uma operação em no máximo 5 segundos. Porque ele encontra todos os componentes de maneira fácil. Os requisitos devem ser priorizados. Tá? Bom, como assim? Você tem que colocar numa lista quais são os requisitos que são mais importantes para os menos importantes. Tá? Principalmente os mais longos e mais complexos você deixa por último. Os requisitos eles podem mudar, pois o mundo muda. Tá? Então, dado que uma vez você fez esses requisitos, tem que ter consciência que esse requisito pode mudar, porque o mundo é dinâmico. O mundo, hoje um que vale hoje pode não valer amanhã. Por exemplo, hoje a gente tem um imposto para um produto, amanhã pode ser que esse imposto seja revogado. Tá? E também temos o conceito de rastreabilidade. O que é o conceito de rastreabilidade? É a capacidade de, dado um trecho de código, identificar os requisitos implementados por ele e vice-versa. Tá? Ou seja, dado que eu achei um código, por exemplo, o código da transferência entre contas correntes, eu posso identificar o requisito que originou aquele código. E vice-versa. Dado tendo um requisito, qual é o código que originou ele? Bom, as histórias do usuário. O que são histórias do usuário? São documentos simplificados de especificação de requisitos. Certo? A história de usuários, a gente costuma dizer que são 3 Cs. São cartão, mais conversas, mais confirmação. O cartão, ele contém escrita em poucas sentenças de uma funcionalidade que espera ser implementada no sistema. Como que a gente viu no exemplo anterior, nesse exemplo aqui. Ó. O sistema deve permitir transferência de valores para uma conta corrente por meio de TEDs. Tá? Isso é uma clássica história de usuário. Tá? Conversas entre clientes e desenvolvedores, por meio de qual os clientes explicam e detalham o que escreveram no cartão. O stakeholder ou o PO, ele vai escrever sua história de usuário no cartão e os desenvolvedores com o cliente vai conversar para entender melhor o máximo possível daquela história de usuário que o usuário escreveu. Certo? E temos a confirmação, também chamada teste de aceitação, que é um teste de alto nível para verificar se uma história foi implementada conforme o esperado. Essa confirmação, quem vai dar é o cliente. O cliente vai ver a execução do programa e vai dizer se aquela história foi implementada conforme o esperado. Estava contente. Alguma dúvida até agora, Janaína? Não. Que eu li bastante isso para poder resolver o exercício, viu? Tá. Deu trabalho? Hã? Você já postou? Já. Já, né? Ontem, acho que foi ontem, que eu pedi para o senhor colocar o link da calculadora, porque eu já estava na última questão. Ah, ótimo. Já postou lá, né? Já Tá. pode corrigir. Tá, assim que possível eu vou corrigir. Certo? Bom, boas histórias de usuário devem ter um acrônimo chamado INVEST. Tá? O que é que significa INVEST? Essas boas usuários devem ser independentes. Dado duas histórias X e Y, deve ser possível implementá-las em qualquer ordem. Ou seja, eu fazer a história X e depois a história Y, ou fazer a história Y e depois a história X. Tá? As histórias de usuário devem ser negociáveis. O que é isso? Desenvolvedores devem estar abertos a implementar detalhes que não são tão expressos e clientes devem aceitar argumentos técnicos sobre inviabilidade. Tá? A história tem que ser valiosa.
Histórias são propostas, escritas e priorizadas pelos clientes de acordo com o valor que agrega ao negócio. Ou seja, é o cliente que vai priorizar, essa história aqui vai vir primeiro porque ela agrega mais valor ao meu negócio. É mais importante para mim nesse momento. Então, deixa o próprio Product Owner ou o Stakeholder, ele identificar o que é prioritário para o seu negócio. A história deve ser estimável, ou seja, deve ser viável estimar o tamanho de uma história. No caso do tamanho da história aí, é quantos dias levam para implementá-la. Dado todo aquele critério de story points que a gente já viu antes, né? As histórias devem ser sucintas, ou seja, deve ser possível implementar as histórias do topo do backlog em meio de uma semana. As grandes e complexas são os que a gente chama de épicos. Tá? Uma grande história de usuário que é complexa e grande, a gente chama de épico. Tá? E normalmente ela fica no fundo do backlog. Tá? E as boas histórias devem ser testáveis, ou seja, deve ter critérios de aceitação objetivo. Exemplo, o cliente pode pagar com cartão de crédito. Dado que o cliente pode pagar com cartão de crédito, dado que eu sei quais são as bandeiras e o valor, eu posso realizar, testar essa aplicação de maneira simples e rápida. Bom, como é que eu escrevo uma história do usuário? Normalmente eu uso a seguinte frase. Aí eu escrevo o papel do usuário, eu gostaria de realizar com o sistema. Então, qual é o papel do usuário aí? Também chamado de user roles. São os principais usuários que vão interagir com o sistema, como, por exemplo, o gerente do banco, o cliente do banco e assim por diante. Então, assumindo que temos como exemplo um sistema de controle de bibliotecas, que eu tenho quais papéis? Um usuário típico, o professor e o funcionário da biblioteca. Então, como seria as histórias do usuário típico? Seria, como usuário típico, eu gostaria de realizar empréstimo de livros. Como usuário típico, eu gostaria de devolver um livro que tomei emprestado. Como usuário típico, eu gostaria de renovar empréstimo de livros. Como usuário típico, eu gostaria de pesquisar por livros. Como usuário típico, eu gostaria de reservar livros que estão emprestados. Como usuário típico, eu gostaria de receber e-mails com novas aquisições. No perfil, no papel de professor, eu teria quais histórias do usuário? Como professor, eu gostaria de realizar empréstimo de maior duração. Como professor, eu gostaria de sugerir a compra de livros. Como professor, eu gostaria de doar livros para a biblioteca. Como professor, eu gostaria de devolver livros em outras bibliotecas. Veja que essa última aqui, como professor, eu gostaria de devolver livros em outra biblioteca, ela é muito mais complexa, porque ela envolve o sistema funcionando em várias bibliotecas, também tem a questão de, dado que um livro foi entregue na biblioteca, como você vai entregar aquele livro para a biblioteca original dele. Então, como essa história é mais complexa e maior, essa história aí é um épico. Tá? Então ela vai para o fundo do backlog. No papel do funcionário da biblioteca, eu tenho o quê? Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de cadastrar novos usuários. Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de cadastrar novos livros. Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de dar baixa em livros estragados. Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de obter estatísticas sobre o acervo. Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de que o sistema envie e-mails de cobrança para alunos com empréstimos atrasados. Como funcionário da biblioteca, eu gostaria que o sistema aplicasse multas quando da devolução de empréstimos atrasados. E como teste de aceitação, temos o quê? Como usuário típico, eu gostaria de pesquisar por livros. Então, temos como teste pesquisar por livros, informar o ISBN. Pesquisar por livros, informando o autor, retorna livros cujo autor contém string de busca. Pesquisar por livros, informando o título, retorna livros cujo título contém a string de busca. Pesquisar por livros cadastrados na biblioteca, desde uma data até a data atual. Então, ele vai retornar a lista de livros que está de acordo com esse intervalo de datas aí. Alguma dúvida até agora, Janaína? Não. Bom, casos de uso, ou use cases, são documentos textuais de especificação de requisitos. Incluem descrições mais detalhadas do que a história dos usuários. São escritos na perspectiva de um ator, usuário humano ou entidade externa do sistema, que deseja usar o sistema com um propósito. Qual é a principal diferença entre uma história do usuário e um caso de uso? Tu sabe me dizer, Janaína? Como o quê? Qual é a principal diferença entre uma história de usuário e um caso de uso? A história do usuário vai contar uma história, uma ensinação. Desculpa, eu não entendi não. Vai contar uma história de uma ensinação, de algo.
Certo, mas qual é a principal diferença? Depende, viu, professor? Não, tem uma diferença crucial aí. Não, é quase tudo parecido. Não, a diferença principal da história do usuário com o caso de uso é o detalhamento. Os casos de uso são muito mais detalhados do que uma história do usuário. Essa é a diferença fundamental. Você não disse nesse instante, antes, Você falou que antes? ela é bem complexa, a história? Ela é bem detalhada. Não é que ela é complexa. Ela é mais sucinta. Ela é mais simples. Enquanto a casa de uso, ela é mais detalhada. Você pode pegar as duas equivalentes. Mas se você detalhar mais, você vai praticamente transformando num caso de uso. Vamos ver uns exemplos que você vai ver o que eu quero dizer, certo? Pois teve umas histórias que eu fiz que eu fiz assim, baseado nos modelos que eu vi no texto, que eu vi na aula, entendeu? E que assim, eu pesquisei também mais e vamos ver o que, Tá o certo. que você vai avaliar. Tá certo. Bom, os casos de uso. Enumera os passos, duas listas que o ator realiza em um sistema com um determinado objetivo. Nós temos o fluxo normal, também conhecido como fluxo feliz, que são os passos necessários para concluir a operação com sucesso. E temos as extensões do fluxo normal, que representam alternativas de execução de um passo normal ou então situações de erro. Tá? Então, como exemplo de caso de uso, nós temos o quê? Nós temos o caso de uso transferir valores entre contas. Tá? O ator é cliente do banco. O fluxo normal, o que é que nós temos? Veja só, Janaína, você está conseguindo ver que eu enumerei todas as etapas daquele fluxo, no caso de uso, que na história do usuário eu não faço esse tipo de coisa. Veja só, o primeiro passo tem autenticar cliente. Esse autenticar cliente aqui já é um outro caso de uso. No segundo passo temos o quê? Cliente informa a agência e conta de destino da transferência. Terceiro passo, cliente informa o valor que deseja transferir. Quarto passo, cliente informa a data que pretende realizar a operação. Quinto passo, sistema efetua a transferência. Sexto passo, sistema pergunta se deseja realizar uma nova transferência. Ou seja, aí eu coloquei detalhadamente todos os passos que precisam ser seguidos para executar o quê? Transferir entre valores entre duas contas, certo? Coisa que se eu for fazer na história do usuário, eu não coloco esses passos. Deu para entender aí? Porque assim, geralmente nas histórias a gente faz por sentenças, né? Sim. Mas Aí aqui no caso de uso. Mas você está vendo aqui no caso de uso não tem sentença? Não. O que tem são passos. O que tem são passos. Consegue ver? Aham. Pronto. Essa é a principal diferença. Os casos de uso são bem mais detalhados. Veja. E todos eles vão vir assim enumerados, professor? No caso de uso, sim. Caso de uso, sim. Quando eu fui fazer o meu exercício, eu enumerei, entendeu? Fez correto. Mas aí eu queria saber se a estrutura sempre vai ser assim. No caso de uso, sim. Certo? Veja só, eu estou falando no caso de uso. Sei. Certo? Vamos lá. Quais são as extensões que eu tenho? Veja, a extensão 2A. Se conta e agência incorreta, solicitar nova agência. Por que eu botei 2A aqui? Porque se refere ao passo 2 aqui, ó. Cliente informa a agência e conta destino de transferência. Se a conta e agência incorreta, solicitar nova conta e agência. A 3A, que tem um passo 3. Cliente informa o valor que deseja transferir. Se valor acima do saldo atual, solicitar novo valor. Certo? A 4A significa o quê? Passo 4. Cliente informa a data que pretende realizar a operação. Se a data informada deve ser a data atual ou o máximo um ano à frente. Certo? E a 5A e 5B? Sistema efetua transferência. Se a data informada é a data atual, transferir imediatamente. Se a data informada é a data futura, agendar a transferência. Tá certo? São como a gente viu antes, são as extensões, elas representam alternativas de execução de um passo normal ou situações de erro. Bom,
todo caso de uso deve ter um nome, cuja primeira palavra começa no infinitivo, como esse daqui, ó. Transferir valor de contas. Olha a primeira palavra, transferir. É um verbo no infinitivo, certo? Ah, tá. Tá, o objetivo das extensões, qual é? Detalhar algum passo do fluxo normal, no caso do exemplo 5A e 5B que a gente viu anteriormente, que são esses daqui, né? Se a data informada é a data atual, transferir imediatamente, ou se a data informada é a data futura, agendar a transferência. E tratar erros, exceções, cancelamentos, etc., como o 3A. Se valor acima do saldo atual, solicitar um novo valor. Ou seja, se houve um erro, se a pessoa informa um valor que é maior do que o saldo que ele tem, ele deve solicitar um novo valor. As ações devem ser escritas em linguagem simples e direta, certo? Veja só, tá vendo como estão em linguagem simples e direta, aqui no caso de uso? Devem ser pequenos com poucos passos, principalmente no fluxo normal. Veja que para fazer a transferência só tem 6 passos, certo? Tem até um autor muito conhecido, que eu esqueci o nome dele, que ele diz o seguinte, diz que um caso de uso não deve ter mais do que 9 passos, 9 a 10 passos, porque se tiver mais do que isso, significa que aquele caso de uso deve ser quebrado em 2 ou mais, ou que você está colocando coisas, muito detalhe, que poderia ser agrupado em uma única sentença. Certo? Como eu falei aqui antes, ó, as sentenças devem ser pequenas, com poucos passos, principalmente no fluxo normal. Se ficar grande, quebra em 2 ou mais casos menores. Como foi quebrado aqui, ó. Nesse caso de uso, autenticar cliente, como ele deve estar sublinhado, ele é um outro caso de uso. Então, eu estou incluindo um outro caso de uso aqui. Eu quebrei esse fluxo, esse caso de uso, em dois casos de uso. Ou seja, eu tenho um que é a parte que é autenticar o cliente e tem o outro que é um fluxo normal a ser executado para transferir valores entre contas. Importante, casos de uso não são algoritmos escritos em pseudocódigo. Tá? Ou seja, eu vou evitar condições como, por exemplo, repita, ou se isso, se aquilo. Então, esse tipo de código, pseudocódigo, deve ser evitado em caso de uso. Também evitar casos de uso simples, como a gente chama de CRUD, que é cadastrar, recuperar, atualizar e deletar. Esse U aí tá em U, mas falou atualizar, mas é porque vem de update, que é atualizar em inglês, tá? CRUD aqui é uma sigla em inglês. É Create, Retrieve, Update e Delete. Certo? Ah, tá. Por isso que vem CRUD. Aí em português, o atualizar, update, não tem atualizar com U, é com A. Certo? Para esses casos de CRUD que eu tenho, o que é que eu faço? Eu crio um caso de uso gerenciar e digo que ele inclui essas 4 operações. Eu não vou fazer caso de uso detalhando para cada cara desse, não. Eu digo, ó, gerenciar, por exemplo, gerenciar cliente de banco. Aí eu digo que vai ter as 4 operações, de cadastrar, recuperar, atualizar e deletar o cliente do banco. E vou padronizar o vocabulário adotado. Por exemplo, eu tenho um cliente, mas cliente e usuário é a mesma coisa? Se forem, então eu tenho que padronizar isso aí. Tem gente que recomenda criar um glossário de termos para padronizar o domínio que a gente tem do problema, para quando for fazer o caso de uso, não ter duplicidade. Então, aqui a gente tem como exemplo um diagrama de caso de uso, tá? Porque caso de uso é um texto, mas na UML a gente pode colocar ele como se fosse um índice gráfico, certo? Para você ter uma visão do todo. Então temos o quê? Temos o gerente, que ele faz abrir conta, a operação de abrir conta, no caso de uso abrir conta. Temos o cliente, que ele faz sacar dinheiro e transferir valores, e que transferir valor inclui autenticar cliente, certo? Que é um caso de uso que a gente viu antes. E a gente tem um retângulo aqui que está delimitando esses casos de uso aqui, para delimitar, dizendo assim, ó, o sistema é esse daqui, é o sistema bancário, certo? E que cliente e gerente acessam, pelo sistema bancário, têm acesso a esses casos de uso.
Temos o caso do MVP, o produto mínimo viável, tá? Também dá sigla em inglês, né? É Minimum Viable Product, tá? Para que serve o MVP? Em uma empresa de software com maior desperdício que pode existir, é passar anos levantando requisitos e implementando um sistema que depois não será usado. Do que adianta se eu faço passar anos levantando requisitos, implementando, no final quando entregar meu software, eu digo, esse software aqui já está desatualizado, ele não vai ser utilizado não. Então foi todo um esforço, todo o dinheiro foi gasto em vão, certo? Sistema simples, com um conjunto de requisitos mínimos, mas que seja suficiente para testar a viabilidade de continuar investindo no desenvolvimento, tá? E em que contexto é utilizado no MVP? Em ambientes de grande incerteza, em um sistema novo que a gente não sabe se terá usuários ou fará sucesso. Então, nesses contextos aqui, é interessante a gente usar um MVP. A gente usa um método sistemático para a construção e validação do MVP. Como é esse método sistemático? Eu tenho a minha ideia, a partir dessa ideia eu vou construir o meu MVP, então eu vou medir, avaliar esse MVP e vou colher dados. À medida que eu colher esses dados, eu vou aprender e aprimorar a minha ideia. E vou ficar criando esse ciclo aqui virtuoso, certo? No caso, eu vou construir, vou melhorar meu MVP, vou medir e depois vou aprender com ele para melhorar cada vez mais esse MVP, tá? O que acontece no final desse MVP? Eu posso ter 3 opções. Eu posso concluir que são necessários mais testes. Eu posso concluir que foi bem sucedido, que achou o mercado, no caso o meu MVP, ou posso concluir que ele falhou. Se no caso o meu MVP falhar, o que é que eu posso? Ele pode perecer, ou seja, acabar, encerrar o projeto, encerrar esse produto, ou que a gente chama de pivotar, que é abandonar o original e tentar um novo MVP. Mas nesse abandonar o original e tentar um novo MVP, eu já tenho aprendido muitas coisas que deram certo e que deram errado. Eu vou ter uma nova consciência para montar um novo MVP. Eu vou ter mais experiência. Isso é fundamental. Para poder validar, medir e validar o MVP, eu vou usar o que a gente chama de métricas de funil, certo? O que são métricas de funil? São basicamente aquisição, número de clientes que visitaram o meu sistema. Temos a ativação, que é o número de clientes que criaram uma conta no sistema. Temos a retenção, que é clientes que retornaram ao sistema após criar uma conta. Temos a receita, que é o número de clientes que fizeram uma compra, e recomendação, clientes que recomendaram o sistema para terceiros. Então, eu vou usar essas 5 métricas aqui para avaliar o meu sistema, tá? Uma outra forma de eu medir é usar testes AB, ou também conhecido como A/B/N, ou que a gente chama de testes ABN, né? Que são usados para escolher entre 2 versões do sistema, aquela que desperta o maior interesse dos usuários. Uma versão é o que a gente chama de versão de controle, que é a versão original com os requisitos A, e a outra é a versão de tratamento, com novos requisitos B, tá? Deve-se usar uma métrica, no caso, um exemplo, seria a taxa de conversão, para medir os ganhos obtidos com a versão de tratamento, tá? Exemplo, se eu tenho uma taxa de conversão de 1%, e o ganho mínimo nessa taxa eu quero saber se é 10%, então, com nível de confiança de 95%, o tamanho da minha amostra é de 200 mil clientes para cada um, tanto do controle quanto para tratamento. Ou seja, eu preciso de 400 mil clientes ou 400 mil requests para validar esses dados aqui, certo? Com um nível de confiança de 95%. Fabrício, de onde é que saiu esses 200 mil? Isso saiu de uma análise estatística. Aí eu tenho que se aprofundar em estatística para poder explicar com bastante detalhe de onde saíram esses 200 mil. Como essa parte de estatística ela foge do escopo da nossa disciplina, então não vou abordar ela não. Certo? E é só. Alguma dúvida, Ginaína? Não. Eu estava dúvida nessas calculadoras, mas aí o senhor já me deu o link, porque é assim, professor, as calculadoras que tem online, eu comparei, né, do link que o senhor enviou para mim e comparei a de outros. Realmente, por isso que eu errei o cálculo da aula anterior, da questão da aula anterior, porque quando tiver para calcular, professor, alguma questão para calcular, o senhor envia o link, porque as calculadoras online não são corretas, não são certas. Tá, mas eu peço desculpa por isso aí, porque eu pensei que lá no conteúdo do livro já tava a calculadora. Porque no livro que eu tenho impresso, ele tem.
Quer dizer, então, que na página não consta... Ó, no livro, eu tenho um livro impresso. Ali consta o link. Quer dizer que lá na página lá não consta o link. Esse livro é o que está na página do texto? Sim. Mas Aí, o link que eu te passei tá daqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tá na página 112. pronto, mas não apresenta para mim, não. Não apresenta, né? Então eu vou falar com o autor para ele incluir esse link aí que tá faltando. Já as outras vezes também. Toda parte, quando tem calculadora, essas coisas de calcular, nunca tem um link. Tá, eu vou pedir pro autor verificar isso aí então. Certo? Uhum. Aí com relação ao exercício, eu vou, assim que possível, eu vou corrigir, tá certo? Aham. Já, quando o senhor também, a questão, às vezes, nessa última questão agora, teve uma questão para falar sobre um artigo, aí estava todo em inglês. Sim. Mas aí, como a gente hoje tem várias ferramentas de pesquisa para a gente traduzir, aí eu não sei se está certo. Eu fiz, entendeu? Que bom, Mas Janaína. pelo menos tem um link lá. Tem um link para a pessoa clicar no artigo. Aí o artigo, quando apareceu para mim, apareceu todo em inglês. Aí eu traduzi os 10 pivôs mais conhecidos. Era uma história assim. Sim. Porque toda vez que o senhor for colocar uma questão, por isso que o senhor tem que ler a questão antes de colocar para mim. Que nem o caso da calculadora. Se o senhor ver que no texto não tinha, no exercício não Mas tinha... aí, Janaína, cabe a você fazer exatamente o que você fez antes. O que era? Você encontrou alguma dificuldade, você vai me reportar para mim. Professor, não encontrei isso aqui. Aí eu vou atrás para você, entendeu? Porque se a gente for pesquisar em outras fontes, tem, mas não é a correta, entendeu? Entendo. Entendo perfeitamente. Pois tá certo. Era só isso das dúvidas. Tá certo. Pois, então por hoje só, viu, Janaína? Tá certo? Certo. Tá, boa tarde. O senhor vai corrigir, aí já sabe. Se tiver algum erro, aí o senhor coloca as observações. Bom. Sim, professor, outra coisa. O senhor está corrigindo 1, 2, 3, 4. Aí eu tô pensando que todas as outras estão erradas. Não, mas você vê lá, eu boto assim, 1, certo, 2, aí eu comento, 3, certo. Se eu tô botando certo é porque tá correta a questão, não tem o que comentar não. Mas a questão tinha 19, o senhor só fez 6. Tem certeza? Aham. Então vou verificar. Se eu só comentei 6, é porque as outras estão corretas. Entendeu? Aí não tinha o que comentar. Mas que eu saiba, eu comento tudo, não? Tem certeza que só comentei 6? Só tinha 6. Só 1, 2, 3, 6. Pode olhar lá os comentários. A Pois- mesma coisa foi na primeira questão. Só tinha 1, 2, 3, 4, parou no 6 e não respostou mais. Não, eu comentei As tudo. questões. Eu comentei tudo. Então alguma coisa está acontecendo. Eu vou verificar o que foi que aconteceu. Mas eu comentei tudo. Pois eu vou verificar o que está acontecendo aí, que está cortando, porque eu comentei tudo. Inclusive, eu até tirei 5 nessa, porque eu pensei que as outras dizem que era 19 questões, estava tudo errado. Não, tirou 5 porque tinha muita questão errada. Infelizmente. Mas eu corrigi tudo. Mas aí o senhor não colocava observação. Eu boto, mas eu botei a observação. Eu botei, olha, veja só, se não tá aparecendo lá, eu vou procurar saber o que foi que aconteceu que não tá aparecendo lá, mas que eu coloquei. Porque aí o senhor diz onde foi que eu errei para realmente eu comparar onde eu errei, né? Não, claro. Eu botei, agora vamos fazer o seguinte, para não dizer que eu não coloquei, eu coloquei. Agora eu vou ver até com o pessoal do suporte o que foi que aconteceu que não tá lá. Só aparece até 6. Só 6, né? É. Eu vou procurar saber direitinho o que foi e depois eu mando uma resposta para você, tá certo? Pode olhar lá no quadro. Pode olhar. Tá, eu vou olhar. Tá certo? Tá bom, então. Tá bom. Tá, até mais. Boa tarde. Tchau. Tchau.